Bom, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Queria que você fechasse os teus olhos alguns instantes e dissesse assim: Senhor, fala comigo. Prepara o meu coração para ouvir a tua palavra. Prepara, Senhor, o meu espírito para compreender, para assimilar a tua revelação. Eu recebo esta palavra como igreja, como corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, às vezes é muito difícil a gente entender coisas que são tão claramente reveladas na Bíblia Sagrada. E eu sou um apaixonado pela graça, eu sou muito apaixonado pela graça. Na nossa igreja a gente entende que a mensagem da graça é a mensagem mais importante do Evangelho. Porque é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós alcançamos a redenção, o perdão, é que aos olhos de Deus nos tornamos justos. Então entender a graça é algo tremendamente importante. E infelizmente, o povo evangélico, ou grande parte do povo evangélico, ainda não entendeu os limites da graça. Ou seja, a abrangência da graça. É algo muito interessante, porque as pessoas sempre colocam limitações para a graça, e a graça não tem limitações. A graça, ela é infinita. E as pessoas entendem cada vez menos a graça quando elas estão absorvidas por costumes, por crendices, por tradicionalismos religiosos. Então as pessoas não conseguem se liberar para entender a abrangência da graça. E hoje eu queria destacar algo muito interessante. Nós vamos começar destacando o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E depois nós vamos terminar destacando o que aconteceu no Gólgota, que é também o Monte do Calvário. No Jardim do Éden, você sabe que Adão e Eva pecaram. E por causa do pecado de Adão e Eva, nós sofremos terríveis consequências. E a pergunta é: o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Por que eu fui tão impactado com o erro de alguém que eu não conheci? Não tinha nada a ver com a vida de Adão e Eva. Eu não estava lá, é o título da nossa mensagem. Eu não estava no Éden. Eu não conversei com a serpente. Eu não comi o bendito fruto lá. Eu não ajudei ele a tomar essa decisão. Eu não participei de nada do que aconteceu lá no Jardim do Éden. Mas eu fui diretamente impactado com o que aconteceu lá. Porque o erro de Adão e Eva acabou me afetando. Eu estou pagando por um preço que eu nem sei porquê. A princípio parece muito injusto, porque eu não estava lá, não ajudei ele a tomar essa decisão. Eu não tive nenhuma participação nisso. Por que eu me tornei um pecador por natureza? Por que o sofrimento entrou no mundo? Porque o sofrimento veio a partir do erro de Adão e Eva. Eles erraram e nós pagamos o preço. É interessante. A gente lê o que está em Romanos capítulo 5, verso 12. Abre a sua Bíblia para a gente ler juntos. Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim, acharam? Muito rápido. Romanos 5, 12. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, que essa morte é a separação de Deus, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
Então, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, escolheram um caminho que trouxe a morte e a separação espiritual, a atitude dele acabou interferindo diretamente na minha vida. Como eu disse, eu não estava lá, eu não participei de nada, eu não comi do tal fruto, eu não dialoguei com a serpente, eu não tomei decisões erradas, mas as consequências chegaram até mim, né? E esse afastamento de Deus se tornou universal. A gente sabe por quê? Porque quando Adão e Eva foram expulsos do Éden por causa do pecado, eles já tiveram seus filhos fora do jardim. Ou seja, os seus filhos já nasceram distantes de Deus, separados de Deus. E a gente vê logo isso na prática, porque eles começaram a cometer erros graves. Caim matou Abel, a humanidade foi se corrompendo, a violência aumentando, porque o pecado, ele impactou toda a humanidade. Agora, tem uma coisa interessante, porque da mesma forma como eu não acho muito justo que eu pague por algo que eles fizeram lá atrás, por que eu vou pagar por algo que eu não fiz? Eu nem estava lá. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, a gente já nasce comprometido com o gene do pecado. Quando você nasce, o teu gene já está comprometido com o pecado. Por isso que a gente precisa tanto de Jesus, né? Para eliminar a questão do pecado. Agora, se por um lado o Éden me faz pensar nessa injustiça, ora, se eu não estava lá, então por que eu estou pagando por isso? Por que a humanidade está pagando por isso? Por que todos nós estamos pagando por isso? Por que todos nós fomos afastados de Deus? Por que a partir dali entrou o sofrimento no mundo? Porque a Bíblia diz que ali, a partir do pecado é que nasceram os espinhos e os cardos e os abrolhos. Ali começou a humanidade a experimentar a dor, o sofrimento. Até ali não havia dor, não havia sofrimento. Agora, se eu acho injusto que isso tenha nos afetado, porque eu não estava lá, você não estava lá, nós não estávamos lá. Também tem uma outra coisa que nós precisamos considerar. E é muito interessante como as coisas vão se completando. Nós estávamos falando do que aconteceu no Éden. Alguém estava lá no Éden? Não. Mas respingou em vocês. Aí agora a gente vai para o Gólgota. A palavra Gólgota significa caveira, o monte do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Eu vivi uma grande emoção uma noite, eu estava num hotel, a uns 50 metros do Gólgota. Eu comecei a orar, comecei a falar com Deus, falei, meu Deus, gente, aconteceu aqui do lado. É real, aconteceu aqui, pertinho, 50 metros. Eu saio do hotel e vou a pé, até o lugar onde Jesus foi crucificado. E aí a gente vem para o Gólgota. E aí a gente entende que da mesma forma como a gente não estava lá no Jardim do Éden, e a gente viveu todo aquele impacto do pecado de Adão e Eva, agora a gente pode dizer, peraí, eu não estava também no Gólgota. Eu não estava lá no Monte do Calvário. Eu não fui perseguido. Eu não fui maltratado, eu não fui humilhado, não cuspiram em mim, não me xingaram, não me obrigaram a carregar a cruz. Eu nem participei de nada, Pedro não me negou, Pedro nem me conhecia, eu nem existia. Eu não estava lá. Mas da mesma forma como nós fomos impactados pelo que ocorreu no Jardim do Éden, agora nós somos impactados pelo que aconteceu no Gólgota. Você pode glorificar a Deus? Vê se você consegue entender o que está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos ler.
Eu não estava no Éden, mas também não estava no Gólgota. E sofri também o impacto do que aconteceu lá no Gólgota. Está escrito, Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Dá glória a Deus. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Você já parou para pensar nisso? O jardim do Éden trouxe condenação, mas o Gólgota trouxe libertação, redenção, justificação. Olha que coisa mais fantástica. Então, eu não fui cuspido, não zombaram de mim, eu não senti as dores de ser chicoteado, eu não senti aquelas pedras pontiagudas arrancando parte da minha carne nas costas. Eu não vivi a dor que Jesus viveu e nem estava lá para testemunhar. Mas eu fui impactado pelo que aconteceu no Gólgota. E aí você vê a perfeição de Deus. Você vê a perfeição da palavra de Deus, da revelação de Deus. Quando o Senhor morre naquela cruz, da mesma forma como o pecado lá no Éden nos afetou, agora o que nos afeta é a justificação de Deus. Mesmo sem merecer, mesmo sem ter nenhuma motivação para Deus nos perdoar, mesmo sem sofrer os sofrimentos de Cristo, mesmo sem ter nenhuma participação com o que aconteceu lá no Gólgota, o Senhor faz cair sobre nós o sangue puro de Jesus. E então nós somos perdoados. E eu queria ler com vocês o que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo escreve uma carta para o seu braço direito, para o seu auxiliar, e ele diz o seguinte: que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras. Diga comigo, não em virtude das nossas obras. Ou seja, você não estava lá, você não viveu nada, você não tem nada a ver com a morte de Jesus, mas Ele te escolheu com uma santa vocação. O que é vocação? É um chamado. Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E isso não tem nada a ver com as nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Ele determinou, Ele disse: eu quero você. Ele disse: eu quero te salvar. Ele disse: eu quero perdoar os teus pecados. Eu quero me esquecer totalmente de todos os erros que você já cometeu ao longo da sua vida. Ou seja, você é impactado pelo poder da cruz, você é impactado pelo poder do que aconteceu lá no Gólgota. Você não estava lá, mas o Gólgota te afetou. Tito capítulo 3, versículo 5. Olha que interessante. A gente podia dizer: peraí, não acho justo eu ser punido por algo que eu não estava lá, eu não ajudei Adão a tomar aquela decisão. Eu não participei daquele momento ali. Que história é essa? Por que eu estou sendo condenado? Ou seja, eu estaria olhando para os meus atos, eu estou me firmando nos meus atos, para dizer que eu nem estava lá. Eu não posso ser condenado, eu não estava lá. Agora, olha aqui. Olha o que está escrito em Tito 3,5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Você entende? Assim como a gente acabou de ler em 2 Timóteo, olha, não foi em virtude das suas obras, mas por causa da determinação de Deus que você foi salvo. Agora Tito escreve: não por causa dos seus atos de justiça, não por causa do que você pratica,
Não tem nada a ver, você não estava lá, você não viveu aquilo, você não tem nada a ver com a morte de Cristo, mas a morte de Cristo foi uma providência de Deus para te salvar, ainda que você não merecesse. Amém? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Leia na sua Bíblia, olha o que está escrito. Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso. Ele disse: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós. Ou seja, isso não tem nada a ver de estar lá ou de não estar. Você não estava lá e foi condenado, mas também depois você não sofreu o sofrimento de Cristo e foi redimido dos seus pecados e tornado justo aos olhos de Deus. Gratuitamente. Por isso que a gente ensina que a graça é suficiente para salvar. Você não precisa fazer nada para ser salvo, só crer no Senhor Jesus. Em alguns ministérios, você tem que dar provas de transformação de vida para se batizar. Não era assim que acontecia na igreja apostólica. As pessoas criam e eram batizadas. Essa semana, foi ontem, eu estava conversando com Paulo Vitor sobre o que aconteceu com Filipe e o eunuco. O eunuco creu na palavra. Ali tem água, o que me impede de ser batizado? Nada, se você crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ou seja, que Ele é o Senhor, nada te impede. As pessoas eram batizadas imediatamente. Depois elas eram tratadas, ensinadas, doutrinadas. Você consegue entender? Tem alguns ministérios onde as pessoas não podem se tornar membros desde que cumpram todos os requisitos daquela imagem do cristão. Ela só vai se tornar membro quando ela passar na prova. Mas não era assim que acontecia no passado. Ninguém pode saber o que está no teu coração. Às vezes por fora a pessoa está tão bonitinha. Você olha para a pessoa e pensa assim, essa mulher é um anjo. Essa mulher só falta asa para ela bater e subir para o céu. Mas o coração está sujo. Outra coisa que é muito comum também, as pessoas julgarem umas às outras. E aí você pensa assim, não, eu sou pecador. Mas fulano peca mais do que eu. Os pecados da fulana são mais pesados, do que os meus. A gente tem essa tendência. Mas isso não importa para Deus. Isso não importa. Quando nós somos impactados pelo que aconteceu lá no Gólgota, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós somos redimidos. Diga com fé, eu sou redimido. Eu fui redimido. E fui justificado pela graça. O que é justificado? É tornado justo aos olhos de Deus. Você entende o que o diabo quer tirar de você? Você entende por que é importante você não abrir mão da sua aliança com Deus? Por isso que eu falo, você pode estar aqui, você vai passar períodos onde você vai estar muito bem com Deus, você vai passar alguns períodos mais ou menos more or less, so, e vai passar momentos difíceis também. Em alguns momentos você não vai nem sentir a presença de Deus. Você vai pensar, o que eu estou fazendo aqui? Você vai se sentir um peixe fora d'água. Isso aqui não é meu ambiente, não é aqui que eu quero estar. Talvez você sinta até saudade de coisas que você fez no passado. Quem bebia muito sente vontade de beber, quem era da bagunça, da farra, sente vontade da farra, saudade da farra, porque você está fraco espiritualmente. Mas a sua aliança não pode se quebrar. O diabo não pode roubar isso de você, porque enquanto você estiver bem, por isso que aqui na igreja a gente procura não julgar as pessoas.
A Bíblia diz que é um tempo determinado para todo o propósito. Um dia, aquele que está fraco do teu lado, aquele que está dando mau testemunho, aquele que está carnal, está na carnalidade, um dia aquele vai crescer e vai estar muito bem, vai estar abençoando a vida de outros. E às vezes aquele que estava muito bem, um dia ele acorda mal. Um dia ele acorda dando um péssimo testemunho, acorda fraco. Porque assim é o ser humano. Por isso que Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele diz, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque mesmo aquele que está de pé pode cair. Você está falando como se fosse simples isso, mas a igreja não entende isso não, tá? A igreja não aceita isso não. Se você cair, sabe quem serão os primeiros a te apedrejar? É a igreja. A primeira que atira pedras, ignorando completamente a misericórdia do Senhor, ignorando completamente o perdão de Deus que foi selado na morte de Jesus, é a igreja. A igreja às vezes tem um coração duro. A igreja às vezes tem um coração como pedra. Ela recebe graça. O Senhor te perdoa quantas vezes você cair. Você pode cair hoje, Senhor, perdão, te perdoa. Amanhã você cai, mesma coisa, o Senhor te perdoa de novo. E se você cair 1.000.000 de vezes, o Senhor vai estar do teu lado te perdoando. Mas na hora que você tem que perdoar alguém, aí você fica impondo limites. Aí você fica dizendo, vou perdoar se a pessoa não mudou de vida? Eu vou perdoar, mas a pessoa vai fazer a mesma coisa que ela já vinha fazendo? Aí você se sente no direito de não liberar perdão. Você consegue entender como isso é incoerente demais? Então nós somos impactados, por um lado, pelo que aconteceu lá no Éden. A gente não estava lá. A gente não viveu nada do que aconteceu lá. Aquilo para nós é história. Mas nós fomos impactados com o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Diga para quem está do teu lado, você é um pecador. Não porque eu esteja te julgando, mas porque a Bíblia diz que você é. Agora diga para ela de novo, eu também sou. E é por isso que nós estamos aqui na presença do Senhor. Amém? Como é que isso afeta a minha vida? Se no passado, no Éden, o que aconteceu lá foi terrível, me afetou, me tornou um pecador, me afastou de Deus, eu não estava lá, eu não comi daquele fruto, mas que porcaria é essa? Por que eu vou pagar por algo se eu nem estava lá? Mas Deus é tão bom, que agora a gente vem pro Gólgota, né, pro Calvário, aí acontece a mesma coisa. A gente não estava lá, a gente não teve participação nenhuma, a gente não teve nada a ver com Pedro negar Jesus, a gente não viu nada, a gente não participou de nada, a gente não pagou preço nenhum, a gente não estava nem lá para consolar Jesus. Mas quando Jesus morreu, as últimas palavras de Jesus foram as seguintes: está consumado. Você sabe o nome dessa pessoa que está aí perto de você? Sabe? Se você não sabe, por favor, pergunta. É uma oportunidade para você conhecer o irmão. Tá? Aí diga para a pessoa que está aí do seu lado, olha, está consumado. Você, fulano, já está salvo. Você não será salvo. Você, se está em Cristo Jesus, você já está salvo. A boca do Senhor o disse, amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Ele, vamos? Glória a Deus. A queda de Adão me tornou um pecador, mas a cruz de Cristo me tornou justo. Amém? Dá um glória a Deus, Maria da Paz. Da Paz é a nossa ovelhinha querida, né?
Romanos capítulo 5, versos 17 ao 19. Romanos capítulo 5, versos 17 ao 19. Gosto de ovelha assim, vem louvar a Ritinha. A Ritinha levanta e pega a espada dela e vem para a guerra. Romanos 5, 17 e 19, diz assim: se pela transgressão de um só, olha que palavra linda essa, gente. Se pela transgressão de um só, que foi Adão, né? A morte reinou por meio dele, ou seja, a separação de Deus, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Olha só, quem recebeu a provisão da graça? Diga glória a Deus. Você entende o que isso significa? Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa, diga assim, a imensa. Faz assim, ó, imensa. Porque tem gente que acha que a graça é desse tamanhozinho, né? É imensa graça, é suficiente graça, né? Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, ou seja, passam a ser justos, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Quem está reinando em vida, diga glória a Deus. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, o que aconteceu lá no Éden, né? Assim também um só ato de justiça, que aconteceu lá no Gólgota, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Olha que coisa linda. Sabe, meus amados, a gente não pode correr sequer o risco de se tornar religiosos. O que é um religioso? Um religioso é aquele que se programa para estar num culto, pelo menos uma vez por mês, e aí ele vai para o culto, canta, bate palma, depois ele vai embora. Quando a gente fala de expandir o reino, o Senhor, na verdade, está nos chamando para viver experiências maiores. O reino não será expandido se não for através de nós, através de você. O reino precisa ser expandido, tal como aconteceu na igreja apostólica. Quem foi que expandiu o reino? Jesus disse, olha, eu vou subir, se eu não subir, se eu não for para o meu Pai, o Espírito Santo não virá. Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão receber poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o Espírito Santo vai governar vocês e vai direcionar vocês. Quando vocês não souberem o que dizer, o Espírito Santo vai dar orientação e vai dizer para vocês. O que a igreja apostólica fez? Saiu de forma ousada, começou a falar de Jesus. Sabe, a gente não pode ser religiosos. Meu Deus, como é que você pode aceitar a ideia de não ganhar toda a sua família para Jesus? Você não pode nem dormir direito se você não ganhar sua família para Jesus. Ou você não acredita na Bíblia. Você já pensou você olhar depois e ver uma pessoa que você ama no inferno? Como aconteceu com Lázaro, o rico e o Lázaro. Você já imaginou você olhar para uma pessoa, depois que ela morre, não tem mais jeito? Você já imaginou você olhar para uma pessoa depois e você vê que ela está agonizando e que aquilo ali nunca mais vai ter fim? A gente fala de Jesus, tipo assim, Jesus vai abrir uma porta de emprego para você, Jesus vai te proteger, Jesus vai te abençoar financeiramente, Jesus vai sarar suas enfermidades, tudo isso é maravilhoso, mas tudo isso é passageiro.
Agora, não é eternidade, a eternidade não para. E a Bíblia diz que nesse lugar haverá o quê? Quem sabe? Choro. Você sabe o que é isso? Chorar e ranger os dentes. É um sofrimento muito grande. Sabe o que o inimigo quer? Que você venha para a igreja e se torne um religioso. Você vem, legal, bacana, pô, a mensagem hoje foi bacana, o culto foi legal, eu senti a presença de Deus. Aí você vai para casa e você vive a sua vida tal como se não tivesse acontecendo nada. É exatamente o que o Senhor diz: olha, quando eu voltar, vai ser como nos tempos de Noé. As pessoas vão estar casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, e aí virá o fim. Você entende como é sério? Então, quando a gente fala de expandir o reino, a gente está falando de você se fortalecer, de você procurar ter intimidade com Deus, de você se preparar, de você buscar unção, para que a tua palavra tenha poder, para que você possa ser um instrumento de Deus. Se você tiver brilho nesses olhos como um fogo, se você tiver unção, se você tiver capacitação do Espírito Santo, quando você entrar na tua casa, ainda que você não diga uma só palavra, você vai impactar toda a sua família. Você entende? O diabo não vai ter força contra você. Satanás não vai poder tocar em você. Quando você profetizar uma vitória, você vai virar para alguém da tua família que está desempregado, você vai falar assim: ó, até o mês que vem vai sair um emprego para você, em nome de Jesus, e o emprego vai sair, e ele vai dizer: nossa, eu tenho que procurar esse Jesus. Você entende? O que o diabo quer? O diabo quer que você seja um cristão, sabe, meio soço, meio sem vida, meio embotado. E aí você vem para a igreja e passa aqui alguns momentos e acha que está tudo bem, você vai para casa e está tudo bem. Muitos não têm tempo para ir a uma célula, muitos não têm tempo de ler a Bíblia, de fortalecerem-se no Espírito, muitos não têm intimidade. Aliás, deixa eu falar com você, a gente tem as devocionais que estão no aplicativo. Gente, quem já está fazendo os devocionais? Olha só, tem muita gente que não está fazendo ainda. Está maravilhoso demais, bom demais, porque toca em todos os assuntos que são fortes, que nos fazem crescer. Medita nessas devocionais, tira um tempo para ouvir, depois meditar nessas devocionais, cresça na fé, porque coisas grandes demais o Senhor está preparando para você. Sabe, é triste quando você fala uma coisa assim, sabe, tipo, uma coisa tão impactante, você diz assim: Deus está neste lugar. Amém. Como assim, amém? Como assim? Você já pensou se de repente entrasse aqui o cantor dos seus sonhos, entrasse aqui, você, olha quem está aí, quem está aí? Entrasse aqui uma autoridade, olha quem chegou ali. Aí você fala: o Senhor Jesus, Yeshua Hamashia, o Senhor dos Senhores está aqui. Você, amém, glória a Deus. Que isso? É mais do que isso. É assim que o Senhor quer que você haja. Sabe, colocando sangue na sua relação com Ele, levando a sério a sua relação com Ele, buscando mais, tendo mais experiência, tendo mais comunhão, intimidade. Existem pessoas que, infelizmente, ainda estão no impacto do Éden. Pessoas da sua família, amigos seus, ainda estão sob o impacto do Éden. Ou seja, ainda estão debaixo do pecado. E quando eu digo pecado, eu não digo roubar, matar, prostituir, bababá, vício, não é nada disso não. É separação de Deus. Essas coisas são consequências do pecado. Tem gente que ainda está no efeito do Éden. Qual é a nossa visão? O que é expandir o reino? É pegar as pessoas que estão debaixo do efeito do Éden e trazer para o efeito da cruz de Cristo, do Gólgota, onde nós temos a redenção pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Fale comigo assim: eu não estava lá, mas fui impactado pela graça,
quando o sangue de Jesus foi derramado. Jesus disse: está consumado. Ô Pedrão, você está salvo. Amém? Né, Marcinha, você está salva. Berreta, você está salvo. Glória a Deus. Nós somos impactados pela morte de Jesus. Você pode levantar suas mãos e glorificar o Senhor? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus.